O dia do dia. É, hoje é o Dia Nacional do Profissional de Letras. É o Dia do Profissional de Letras e o Dia Nacional da Língua. Né? Então, profissional de letras, espanhol, inglês, português, qualquer um. E por causa disso também é um Dia da Língua Nacional, que é o português. Né? Existe um debate, eu falei isso em todas as salas, mas existe um debate sobre se a gente pode chamar a língua, nossa língua, de língua portuguesa ou de língua brasileira. Tem uns linguistas mais nacionalistas que acham que a língua portuguesa tinha que ser chamada de a nossa exclusiva de língua brasileira, né? E outros não, porque existe uma tentativa de unificação do português. Por isso que teve uma reforma ortográfica que deixou o acento igual, o hífen igual, para todos os países de língua portuguesa. Então é Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Ilha da Madeira, Portugal, Cabo Verde, Brasil, acho que são esses os países que falam português, e aí eles unificaram acento, hífen, plural, tudo foi unificado para manter um padrãozinho. Mas ainda assim tem linguista nacionalista que diz que a gente tem particularidades que deixam a língua brasileira e não portuguesa. E eu concordo com esses linguistas, apesar de eles serem minoria. Apesar deles serem minoria. Então, eu acho que só o Brasil chama mandioca de duas, três formas diferentes. Né? Só o Brasil tem um jeito próprio de xingar as pessoas. A gente tem palavrão que, pelo amor de Deus, eles são perfeitos. Eles são magníficos. Eles cabem para qualquer situação. Não é, a gente tem uma né, a gente tem algumas expressões que são vistas como ofensa, às vezes nem tanto. Né? Às vezes já virou do cotidiano mesmo, a gente fala naturalmente, às vezes eu solto sem querer, depois eu estou dando aula, esqueço. Aí eu peço desculpa e tal, mas que eles resumem muita coisa mesmo, assim, que a língua portuguesa não tem, a língua portuguesa de Portugal não tem. E não só isso, as abreviações próprias, né, que a gente está desenvolvendo. A gente tem, né? Ninguém. O porquê na pergunta ele é separado. Dane-se, a gente vai usar PQ agora e acabou. Então a gente usa PQ quando vai digitar, e ninguém liga se o porquê na pergunta é separado no começo e tal, porque a gente vai usar PQ. E aí, tudo agora. Enfim, né? Vira todo zoeiro, obviamente, com essa abreviação, mas com os palavrões eu não estou. Eu acho que um dia, mais cedo ou mais tarde, esses palavrões vão ter que entrar na língua portuguesa como algo definitivo. Porque tem palavrão que ele expressa. Tipo, eu teria que falar 7 palavras que um palavrão resume a ideia toda. Tem coisa que é assim. E indignação, espanto, são várias. Vocês estão sabendo do que eu estou falando, é porque eu não posso falar o palavrão, mas vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo perfeitamente quais são e tal. Uhum. Então, além desses 2 dias, tem um que eu achei uma mega coincidência ser o dia de hoje. Né? Achei muito legal ser o dia de hoje, porque me deu a oportunidade de contar uma micro-história do nosso conteúdo, que é a Revolução Russa. Né? A gente está estudando a Revolução Russa, esse tipo de assunto não entra, a gente não fala porque perde muito tempo, mas como toda aula eu dou esse tempinho inicial para a gente socializar, né, para quebrar o clima, para não chegar jogando Revolução Russa na cara de vocês, porque é deselegante isso. Então sempre dou esse tempinho de amansar o coração de vocês antes de vir com conteúdo. E aí, hoje eu tive a oportunidade de fazer isso já com conteúdo, inclusive. Porque seria, se estivesse vivo, o aniversário de um cara chamado Armand Hammer, que é esse senhorzinho aqui do livro. Ó. Esse Armand Hammer. Esse cara aqui tem tudo a ver com o nosso conteúdo. É um capitalista em Moscou, é o nome do livro dele, porque ele é um norte-americano capitalista que vai enriquecer, ele vai ser, na época dele, um dos 5 homens mais ricos do mundo. Então, na época dele, ele era famoso, hoje ninguém sabe quem é, mas ele era famoso. Então, ele vai enriquecer na União Soviética comunista. Então, ele, capitalista, vai conseguir gerar riqueza na União Soviética comunista. Morreu. Uhum. E aí ele conta a história da vida dele, de como ele construiu essa riqueza, contando junto à Revolução Russa. Então, ele me quebrou um monte de preconceito que eu tinha da Revolução Russa, esse livro, um monte de preconceito que eu tinha com a própria Revolução. Deixa eu resumir a história do cara, do Armand, porque tem a ver com o nosso conteúdo. A família dele sempre foi rica lá nos Estados Unidos, ele nunca foi pobre. A família dele enriqueceu com venda de balinha, olha que bizarro, balinha de gengibre com álcool, porque era lei seca nos Estados Unidos. Era lei seca, lá era proibido vender, teve uma época que foi proibido vender bebida alcoólica, e ele inventou essa cápsula, que é uma espécie de balinha, uma cápsula de gengibre com alto teor alcoólico que virou uma febre. Porque
porque substituiu a cachaça, que ninguém podia tomar oficialmente. Então a família dele conseguiu uma licença para vender essa cápsula de gengibre com álcool, e aí ficou muito rico. E aí expandiu, Igor. Não, mas aí se expandiu. Aí ele, com o dinheiro dessa cápsula, eles começaram a vender caneta, produzir caneta, papel, produtos hospitalares. Então ela foi meio que diversificando o segmento e foi enriquecendo a família dele. E aí manda ele, 20 anos ele tinha, lá para Moscou, para a Rússia, para ver se lá tinha algum tipo de mercado aberto. E aí, onde entra o nosso conteúdo? Agora. Quando ele chega em Moscou, ele chega depois daquela guerra civil que o Lenin enfrentou. Lembra do Lenin, a guerra civil? Quando o Lenin assume, ele enfrenta 3 anos de guerra civil do Exército Branco contra o Exército Vermelho. E no fim daquela guerra civil é quando esse Armand Hammer está chegando. Só que ele vai pegar a União Soviética num estágio de miséria espetacular, assim, miséria deplorável. Por quê? Porque a guerra vai matar a União Soviética. A União Soviética vai vencer a guerra, mas ela vai morrer e não está sabendo. Então vai ter fome generalizada, ninguém vai vender e nem comprar nada da União Soviética, vai faltar comida, eles estavam no inverno, então eles tinham que esperar outra estação chegar para eles conseguirem produzir. Então o pessoal estava se estapeando por comida, morrendo de fome. Ele conta aqui no livro que ele foi viajando pela União Soviética para ver o potencial industrial, para ele montar uma indústria lá, uma empresa. Ele vai viajando pela União Soviética, e encontra gente brigando por uma salsicha, 40, 50 pessoas brigando por uma salsicha. Ele falou assim, eu levei meu lanche, meu enlatado, eu não tive coragem de abrir na frente de todo mundo, porque o pessoal poderia me matar se eu comesse na frente de todo mundo. Ele conta ele fala a história de um senhor que estava cortando estacas de madeira, pregando estacas de madeira, pranchas de madeira. Ele falou, por que você está pregando essas pranchas? Aí o cara, não, eu estou fazendo meu caixão, porque todo mundo está morrendo, eles estão pegando o trator, juntando todo mundo, enterrando tudo junto, e eu não quero morrer assim, então já vou ficar aqui deitado no meu caixão só esperando eu morrer de fome. Sinistro, esse foi o mundo que ele encontrou lá, no pós-guerra civil. Esse foi o mundo que ele encontrou depois da guerra civil. E aí ele vai entender que a culpa de tudo isso é o bloqueio que a Europa está fazendo para a União Soviética, porque depois da guerra civil, ninguém compra e ninguém vende da União Soviética, então a indústria para. Aí então eles vão ter lá ouro, platina, cobre, amianto, diamante, peles de animal, que era caro, aquelas peles de animal de caça, que era... Hoje é brega, hoje é cafona, mas na época era sofisticado, era estiloso, aqueles casacos de pele de urso, era coisa caríssima, o tapete com a onça lá, você já deve ter visto em filme, esse tapete com a onça lá tirada, não sei lá, a boca aberta, a cabeça do veado na parede e tal, isso tudo era artigo de luxo, era coisa muito cara, de caçador e tal. Então eles tinham tudo isso armazenado, couro, pelúcia de urso, diamante, amianto, tudo armazenado porque ninguém queria comprar da União Soviética. E aí ele vai até o Lenin, esse cara vai até o Lenin e faz uma proposta. Fala, lá nos Estados Unidos, a gente teve super safra esse ano. Então tem comida sobrando. E quando tem comida sobrando, a gente queima para o preço não cair. A gente queima todo o excesso. Minha família lá é influente, ela é rica. Eu consigo, com a minha família, fazer com que eles mandem esses 1 milhão de toneladas de alimento para cá. 1 milhão que ele fala, eu acho. 1 milhão, não sei se é de dólares, não sei de que, mas que é 1 milhão. 1 milhão de toneladas de alimento para cá. Em troca, cada navio que vier volta com essas mercadorias que estão aqui paradas. As peles de animal, o amianto, o aço, o diamante, o cobre. Aí o Lenin topa. O Lenin aceita. Fala, fechado. E aí vem 1 milhão de alimento e segura a onda. Por quê? Porque ele alimenta a população russa no inverno para dar tempo na próxima safra surgir a alimentação e o navio volta com as mercadorias e o Lenin se sente tão satisfeito que dá permissão para esse cara abrir a primeira indústria estrangeira lá dentro, que é a indústria de amianto. Amianto é aquele material que faz aquela telha de ondinha, não sei se vocês já viram aquela telha de ondulado, aquelas telhas mais antigas onduladas. Hoje eles fazem a mesma telha, mas não faz mais com amianto. Aquelas telhas, toda casa quase que tem essa telha ainda. A telhinha de sei lá como é que se fala aquilo, mas é um monte de ondinha a telha. E hoje eles fazem com polietileno, não faz mais com amianto. Antigamente toda casa tinha uma telha daquela de amianto.
Eles fazem a mesma telha, mas com polietileno. Amianto ficou proibido porque é cancerígeno, faz mal. O pó do amianto é muito, muito fininho. Lenin era o chefe dos bolcheviques, que estava governando a Rússia depois da Revolução. E aí ele vai enriquecendo, 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 vai embora depois podre de rico e só retorna para a União Soviética depois, quando explode Chernobyl. Quando a usina arrebenta, Chernobyl, ele vai lá para dar ajuda humanitária. Ele cria um hospital de campanha, ele leva um grupo de médicos para fazer transplante de medula óssea, porque a energia nuclear vai diretamente na medula óssea, né? Então as pessoas morriam de leucemia imediatamente. Então ele vai fazer esse transplante de medula, salva umas 300 pessoas, ele conta no livro. Ele tenta 5 vezes concorrer ao Prêmio Nobel da Paz, não conseguiu. E ficou, né, e morreu, por ironia do destino, morreu por câncer de medula óssea também, apesar de ter ajudado um monte de gente contra isso. Então teve essa coincidência. Até hoje, 21 de maio, foi o dia que ele nasceu, só que de 1889, né? Já está morto. Acho que ele morreu em 80 e alguma coisa, nos anos 80. Não, ele morreu em 90, 99, eu acho, por aí, sei lá. Não importa, morreu. Enfim, vamos ao nosso assunto. Eu vou resumir tudo que a gente já viu de Revolução Russa antes de chegar no assunto do dia, que é Stalin, tá? A gente acaba com Stalin hoje. E Stalin é um conteúdo até um pouco mais fácil perto dos outros que a gente viu. E um pouco mais cruel também. Bem mais cruel. E aí a gente fecha a Revolução Russa. Hoje dá para fechar. Bora lá. Onde paramos, né? Vimos que a Revolução Russa nasce para tirar o Nicolau. Nicolau não agradava ninguém, talvez a família dele, olha lá, né? Mas ninguém estava muito satisfeito com o Nicolau no poder. Então começa a ter um movimento de operários que querem implantar o marxismo e tirar o Nicolau é uma obrigação para isso. A diferença é que entre esses operários que querem implantar o marxismo, tem os mencheviques e tem os bolcheviques. Então, o primeiro ato vem com os mencheviques. Os mencheviques, liderados por Kerensky, tiram o Nicolau do poder, iniciam um governo já divertente. Isso, os dois eram. A diferença é que o mencheviques quer passo a passo, né, e os bolcheviques são mais radicais. Eles querem implantar o socialismo já dando saltos para o comunismo direto, né, de uma forma um pouco mais radical. E os mencheviques eram um pouco mais metódicos nesse processo. Então, os mencheviques assumem primeiro com Kerensky, mas não agradam os bolcheviques, que eram mais radicais. E o Lenin, que era o líder dos bolcheviques, começa a governar. O Lenin chega arregaçando tudo, chega com o pé na porta, né? Então, ele já chega nacionalizando a empresa, ele já chega promovendo a reforma agrária, ele já chega mexendo com gente grande, tomando terra de nobre, tomando indústria de estrangeiro, calotando banco estrangeiro também. Então ele vai mexendo com gente grande, vai ficar parado. Então esse pessoal se articula, França, Inglaterra, Japão formam um exército branco para lutar contra o exército vermelho para tirar o Lenin do poder, o exército dos bolcheviques, né, o exército dos bolcheviques. Então entra na fase de guerra civil, 3 anos de guerra civil, que é onde esse cara chega, que eu falei para vocês, o Armand Hammer. Então são 3 anos de guerra civil em que o Lenin declara o comunismo de guerra. Então, todo o dinheiro da União Soviética passa a ser para abastecer a guerra. Por isso que ela quebra. Então, não vai ter venda de comida, a comida vai para os operários, a indústria vai ser indústria voltada para a produção bélica. Então, fica tudo para a guerra. E aí para. A União Soviética para de crescer, ela fica só gastando. Né? Vence a guerra civil? Vence, mas no caos. No caos, porque está no meio do inverno, não tem produção alimentar, a fome é generalizada e ninguém quer vender para a União Soviética porque ela está bloqueada economicamente pela guerra, por consequência da guerra civil. Logo, o Lenin tem que dar 2 passos atrás. E aí ele vem com a nova política econômica, a NEP, né, em que ele cria o chamado socialismo de Estado. Ele adequa a política socialista ao capitalismo, ou o contrário, adequa o capitalismo ao socialismo, tanto faz. Mas ele toma medidas capitalistas, muito embora sejam controladas pelo Estado, ainda controlada por ele, né? Para poder... Isso, exatamente. Um passo atrás para poder dar 2 para frente. Exatamente. Então ele toma essa série de medidas de cunho capitalista, como, por exemplo,
autorizar que surjam indústrias, aí que o Hammer vai fazer a sua de amianto, ele autoriza estrangeiro ter indústria no país, ele autoriza indústria privada, ele autoriza pegar empréstimo no exterior, ele autoriza vender o excedente agrícola, que estava proibido desde a guerra. Então, aquele proprietário de terra, que tem uma terra maior, vai poder vender a sua comida, não vai ser mais apreendida pelo Estado. Ele autoriza que empregados e trabalhadores, empregadores e empregados, negociem o salário individualmente. Então, ele começa a dar ele dá uma aproximação ao capitalismo sem necessariamente abrir mão do socialismo, porque ele vai controlando tudo isso, né? Isso passo a passo. A Rússia, a União, que agora já é a União Soviética, se estabiliza com isso, tá? Ela se estabiliza com isso. Ela vai ficar, rapidão eu te respondo, tá, João? Ela vai ficar no meio do caminho, né? Não vai ficar estável, mas ela tinha caído muito. Então, quando a gente fala estabiliza, não é crescer, tá? É parou. Então, é igual ao Brasil, né? O Brasil caiu muito, aí estabilizou um pouco. Aí, quando estabiliza por baixo. Não está crescendo, está estabilizado por baixo. Então, continua ruim, né? Só parou embaixo. Não parou, não caiu mais e nem subiu, continua ruim. É mais ou menos a União Soviética. Ela cai e aí estabiliza por baixo. Não cresceu, mas também não está mais caindo. E aí, essa estabilidade, baseada nessas medidas que não são radicais, né, a nova política econômica não era radical, ela levanta um debate dentro do partido bolchevique, que é o partido do Lenin. Por quê? Porque os bolcheviques, como operários, entendem que esse era um governo de operário e que a radicalização fazia parte do marxismo que eles queriam implementar. Então começa a se debater dentro do partido qual seria o próximo passo. Começam a surgir ideias de qual seria o próximo passo. Manter essa linha Lenin, ou radicalizar, ou o que fazer com a União Soviética agora, né? Esse era o debate. Esse debate vai se reduzir em duas pessoas, que é o Trotsky e o Stalin. Por um lado, o Trotsky quer a internacionalização do comunismo soviético, ou seja, ele quer que a União Soviética passe o seu modelo para outros países. Ele quer que ele interfira na política dos outros países, que ela dê apoio, suporte para os partidos comunistas dos outros países, porque para o Trotsky, a sobrevivência do comunismo na Soviética passaria pelo comunismo virando um consenso. Seria isso. Então, na cabeça do Trotsky, os outros países também teriam que ter um socialismo, um comunismo fortalecido, né, em estágios diferentes, primeiro o socialismo, depois o comunismo, mas que os outros países teriam que ter essa tendência em estágios diferentes, os outros países teriam que ter o socialismo como forma de governo para servir meio que de proteção para a União Soviética. Então, na cabeça do Trotsky, era a hora da internacionalização da União Soviética, exercer poder, domínio na política dos outros países. O Stalin, que era o outro, não achava que isso era o momento. Não achava que era o momento para isso. O Stalin achava que a União Soviética ia ter que se organizar, reestruturar, ela estava estável, agora ela tinha que crescer, e aí sim depois pensar em algo parecido com isso. Então eram dois pontos de vista diferentes que estavam digladiando, e no debate o Stalin conseguiu convencer mais os bolcheviques e é eleito sucessor do Lenin depois que o Lenin morre. Foi aqui que a gente parou e é aqui que a gente continua a partir de agora. Tranquilo? Isso, a Ucrânia, João, vou responder a tua pergunta lá, tá? Ucrânia, Letônia, Estônia, esses países, eles aceitam compor a União Soviética depois. Tá? Eles vão aceitar participar, eles vão querer participar. Vamos ao Stalin. Para facilitar o entendimento, e é só para facilitar o entendimento mesmo, tá? Não existe essa divisão na história, para ficar mais fácil de compreender. Eu sempre faço as separações para ficar mais fácil. Vamos ver o Stalin em duas etapas, tá? Uma é a econômica, em que ele vai dar uma linha de crescimento econômica para a União Soviética, que era a ideia que ele tinha mesmo desde o começo. Se ele falou que a União Soviética tinha que crescer, ele vai fazer para que isso aconteça. Ele vai administrar para que isso aconteça. Então, uma linha é a de desenvolvimento econômico. A outra linha é de obstrução dos direitos humanos. Tá? O Stalin vai atropelar os direitos humanos, vai ficar numa posição similar, embora com justificativas, legitimações diferentes, mas similar ao Hitler. Tá? São os inimigos, eles vão se digladiar na guerra, o Stalin vai vencer o Hitler,
o que tira dele 5 anos de inferno. Agora ele só vai passar lá 995 mil anos de inferno. O Hitler vai passar o 1500, sei lá, a vida eternamente. Enfim, né, a obstrução dos direitos humanos é a segunda característica da fase Stalin. Então, a gente divide Stalin em 2 momentos. Então, eu vou explicar primeiro o crescimento econômico, em que foi baseado, como é que se construiu, os atritos que isso vai gerar, e os não atritos também, e, por outro lado, a parte da obstrução dos direitos humanos, que é tão relevante quanto. Beleza? Primeiro, o crescimento econômico. O que o Stalin vai fazer? Ele vai criar planos quinquenais, né? Vai fazer um planejamento de 5 em 5 anos. Né? Esses planos quinquenais têm meta estabelecida, tem foco, o dinheiro que vai ser investido, o recurso que ele quer tirar, lucro que ele quer tirar disso, onde ele quer chegar. Então, é todo um planejamento de 5 anos, coisa parecida com o que a China está fazendo hoje, só que, né, com outra tecnologia, com outro tipo de conhecimento, em outra esfera. Mas a China hoje faz planos decenais. Ela planeja os seus próximos 10 anos. A cada 10 anos, ela planeja os seus próximos 10 anos. E ela tem cumprido as metas. Então, ela estabelece. A gente quer virar uma potência tecnológica no celular. Aí, pá, joga o Xiaomi no mundo todo. A gente quer dominar a internet. Pá, joga o 5G. A gente quer quer erradicar a pobreza aqui. Pá, erradica. A gente quer melhorar a renda média. O salário mínimo lá hoje já é mais alto que o do Brasil. Pá, então, eles estão criando planos decenais que e estão cumprindo, né? E eles divulgam, é legal que eles divulgam, tipo, para quem quiser copiar. Se eu fizesse isso, não ia falar para ninguém. Se eu for, mas o deles está tudo aqui, ó. O Xi Jinping, cada plano ele lança um livro, uma Bíblia com um plano decenal. Cada plano, o miserável lança um livro contando tudo. Mas tem dado certo, né? Eles vão conseguindo, eles vão alcançando. Deixa eu guardar aqui, pronto. Eles vão alcançando. E os planos quinquenais do Stalin, né, com essa meta de vamos chegar até lugar, foram 3. Tá? O primeiro plano quinquenal de indústria, a ideia de desenvolver a indústria pesada. O segundo, obras públicas. E o terceiro, petroquímica, que vai ser o que menos vai vingar, por causa da Segunda Guerra Mundial, que vai explodir junto com o terceiro plano. Então, o primeiro plano de indústria pesada. Ele vai usar a matéria-prima disponível para fazer a indústria da indústria. Olha que legal. Os outros países normalmente focavam na indústria de consumo, então queria produzir para alguém consumir. Ele vai fazer a indústria de maquinaria, trator, guindaste, máquina mesmo, coisa pesada, indústria pesada. Então ele vai vender para quem está se industrializando. Então vai ganhar muito dinheiro. A União Soviética vai ganhar muito dinheiro com a indústria pesada. Tá? Então, para quem ainda não entendeu, seria assim, mais ou menos. Vamos supor que o Brasil vai montar uma indústria de roupa, de confecções de roupa. Ele cria um monte de fábrica para produzir camisa, vestido, tomara que caia, saia, calça social, dali coisa e tal, um monte de uma indústria para vestiário. A máquina de costura dessas indústrias seria feita pela Rússia, dentro desse nosso exemplo. Então, é a indústria da máquina das indústrias dos outros. Então, enquanto a gente vai produzir roupa, que é um bem de consumo, ele está produzindo da indústria primária, que é a máquina que vai produzir a roupa, que é um bem de consumo. Beleza? Então, essa primeira fase do plano quinquenal de indústria pesada, usando a matéria-prima que a Rússia tinha disponível, vai fazer entrar muito dinheiro na Rússia. Muito dinheiro na Rússia. E aí, esse dinheiro que vai entrar nessa primeira etapa vai permitir que ele faça o segundo plano quinquenal, que é de obras públicas. Então, vai reformar a rua, fazer ponte, alargar a avenida, reformar centros e monumentos históricos, e tudo isso gera muito emprego. Né? Gera muito emprego, gera muita circulação econômica. Obra pública sempre foi uma boa receita para sair da crise. Sempre foi. Você investe em obra pública, contrata um monte de pedreiro, engenheiro, mestre de obra, esse pessoal vai consumir e a economia vai circular. Sempre foi esse o caminho, normalmente. E as obras públicas vão reforçar a ideia do plano quinquenal da indústria pesada. Então, no somatório, a União Soviética vai sair de país pobre para a terceira potência mundial e depois segunda potência mundial durante a Guerra Fria, que a gente vai estudar mais para frente. Ela vai sair da condição de país que tem a fome no seu cotidiano para ter uma indústria que cresce 400%, atingindo quase que o pleno emprego. Então, do ponto de vista econômico, ela vai crescer absurdamente em pouco espaço de tempo com Stalin. Mas tudo tem um custo, Igor. Tudo tem um custo e tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência.
O Stalin, ele tinha uma ideia de nação, em que todos tinham que estar engajados nesse propósito dos planos quinquenais. E aquele que não concordasse com os planos quinquenais era inimigo da nação. Coisa de ditador. Todo ditador tem isso. Ele fecha um conceito de nação. Fala, ser nação é ser isso. Se você não quiser ser isso, você é inimigo da nação. O termo inimigo da nação, ele nasce na Revolução Francesa, com Marat, os jacobinos que criaram esse termo inimigo da nação. E ele passou a ser usado depois disso por todos os ditadores. Todas as ditaduras fizeram isso. É inimigo da nação. Então, todo mundo que cria um conceito de nação próprio, porque todo conceito de nação é criado, ninguém nasce nação, tá? Ninguém nasce pelado, careca e banguelo. A gente não nasce nacionalista, a gente não nasce nação. A gente nasce sem nada. Né? A gente ganha um conceito de nação. Só que esse conceito de nação é seletivo. Por quê? Porque dentro de uma nação, a gente tem a diversidade. E aí, quando se fecha o conceito de nação, você está excluindo essa diversidade. Então, quando eu falo o Brasil, o país do carnaval, eu estou jogando no lixo quem não gosta de carnaval, dentro de um conceito de nação. Entende? Quando eu falo país, o Brasil, o país do samba, sim, e o gaúcho que detesta samba. Ele não é Brasil? Ele não é Brasil? Por que eu considerei esses elementos para ser da nação e estou tirando outras? Isso é intencional. Então, quando eu falo país, Brasil, um país cristão, e eu que sou do candomblé, eu sou o que nessa história? Eu sou grego? Eu sou africano? Eu sou brasileiro. Então, eu não sou de nada. Eu estou falando como exemplo, não tenho religião nenhuma. Mas o conceito de nação, né, ele fecha um conjunto de características opcionais, é seletivo. E aí exclui o outro opcional também, por opção você deixa o outro fora. E aí você começa a produzir chavões, né? Como aqui no caso do Brasil, a gente vai ver mais para frente, teve Brasil, ame-o ou deixe, que a ditadura vai fazer. Ou seja, o Brasilzinho tem que ser assim, ou você ama, você vai embora. Se você não quer ir embora, eu posso te torturar, eu posso te prender, eu posso te matar, jogar teu corpo no oceano, ninguém vai saber, e ninguém vai ligar. Por quê? Porque você é um inimigo. Você é inimigo. O Stalin vai fazer exatamente assim. Ele vai desenvolver uma vibe operária, então ele vai criar toda uma propaganda, toda uma logística para a nação focada no plano quinquenal, todos vão se sacrificar por isso, é o operário que trabalha, então as artes todas eram o músculo do operário, sabe, com pano amarrado, tipo a marreta, eu me dou, eu me sacrifício para o desenvolvimento da União Soviética. Se você não concorda com isso, você é inimigo da nação. E os primeiros a não concordarem são os kulaks. Os kulaks. Por quê? Porque os kulaks eram proprietários de grandes extensões de terra, eram pessoas que enriqueciam vendendo comida, e quem vende comida na Rússia enriquecia principalmente no inverno, porque a comida ficava muito cara. E o Stalin nacionaliza as fazendas. Ele deixa as fazendas coletivas. Então a produção de alimentar passa a ser coletiva, porque o Estado entende que o operário comendo ele trabalha melhor, então no inverno ele tem que comer do mesmo tanto que ele come no verão. Então ele não pode deixar o preço subir. Então ele nacionaliza as fazendas, mas ao fazer isso, ele tira o dinheiro dos kulaks. E aí os kulaks começam a ser a primeira voz de oposição, que vai se somar com outras vozes de oposição, inclusive dentro do próprio partido bolchevique, porque tinha gente achando que o Stalin estava radicalizando demais. E a forma que o Stalin usa para lidar com essa oposição é a mais violenta possível. E aí começa, a gente já está indo para a segunda etapa do governo Stalin, que é a fase do terror. Aí o Stalin começa a enviar para campos de concentração, começa a colocar inimigo político para fazer trabalho forçado nas fazendas do governo, sabe? A comida, a mixaria de comida, coloca grupos para disputar comida, para um matar o outro, começa... gente vai morrer de fome, começa fuzilamento, expulsão do país, perseguição política. O Trotsky é um caso desse. Tá? O Trotsky é um opositor do Stalin, aquele que perde o poder para o Stalin quando o Lenin morre. O Trotsky vai ter que fugir, porque ele é perseguido. O Trotsky vai ser encontrado lá no México, vivendo com a Frida, vão fuzilar o Trotsky lá depois. Então começa uma série de assassinatos, uma série de perseguição política, com criação de campos de concentração, que são chamados gulags. Tá? O kulaks, aí cuidado para não confundir. Kulaks, com K, eram os proprietários de terra, que vão perder a terra. Os gulags, com G, são os campos de concentração em que os presos políticos vão ser enviados para lá.
Então tem um evento chamado Grande Expurgo, que ele envia de cara 5 a 7 mil pessoas para trabalhar lá. Todos os números são incertos, tá? Todos os números são incertos. Stalin não deixava, a gente não tem acesso aos números. Ninguém sabe exatamente quantas pessoas morreram nesse processo, quantas pessoas foram torturadas. Sabe-se que chega na casa de 1 milhão, que passa da casa de 1 milhão, mas ninguém sabe exatamente dizer quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram torturadas, quem morreu de fome, quem foi fuzilado. Nada disso a gente sabe com exatidão. Mas aí, por que eu estou enfatizando? Porque tem a dramatização, né, da narrativa, tem a construção de narrativa em que números são inflados, ou então números são diminuídos, dependendo da conveniência. Então, como o mundo, depois do Stalin, durante ainda, no finzinho do governo Stalin, vai ficar polarizado na Guerra Fria, que vocês vão estudar ainda em história mais para frente, já deve ter estudado em geografia, mas história é muito mais legal. Né? Então, como o mundo vai ficar polarizado depois em capitalismo e socialismo, começa também uma guerra de narrativa. Então, fritar o stalinismo com dados inflados, né, que já era ruim, vai ser uma forma de desconstruir um Stalin heróico que vão também tentar criar, já que ele venceu o Hitler. Então, o Stalin que vence o Hitler é um herói. O Stalin que mata os opositores políticos é um inimigo. Então, eu tenho que fazer o Stalin que mata os opositores políticos ser mais visto do que o Stalin que matou o Hitler. E aí começam a mexer nos números que não eram revelados. Né? Começa a ter várias narrativas circulando em torno disso. O fato é que essa crueldade toda do Stalin, ela só passa a ser visível depois da época do Stalin. Durante o Stalin, não, porque o Stalin mantém controle dos meios de comunicação. Então, sabe-se, mas desconfia-se mais do que sabe-se. Entende? Desconfiam mais do que sabe. Então, fica aquela coisa muito parecida com o nazismo, né? Que também teve isso, de muita gente falar, não estava sabendo. E aquela fumaça saindo da chaminé, carvão, né? Mas de carvão nem tem cheiro. Todo dia, essa hora, tal. Então, sim. E o ônibus que foi cheio voltou vazio, tal. Então, desconfia-se que né, sabe-se, mas não se confirma. Fica aquela coisa obscura. E o Stalin mexeu muito no culto a ele mesmo durante o stalinismo. Ele fez muita propaganda a ele mesmo. Então, ele controlava meios de comunicação, fazia busto dele na União Soviética toda. Onde você olhava tinha... eu não sei, estou falando porque eu li. Eu não olhava, onde você olhava como se eu tivesse ido lá olhar. E como se eu fosse da época. Mas a União Soviética cheia de busto do Stalin instalado para lá e para cá. E tudo isso dando um personagem heróico mesmo. O cara que fez a União Soviética virar a potência global a ponto de ganhar uma guerra do grande bicho-papão que era o Hitler. O cara que fez o plano emprego com desenvolvimento econômico. Então, ele deu ênfase a esse aspecto econômico e ofuscou o outro aspecto até ele morrer. Tá? Quando o Stalin ganha a Segunda Guerra, aí que ele vira herói mesmo. É aí que ele investe nisso. O culto à personalidade se fortalece, porque ele tem um álibi pesadíssimo. Ele venceu o monstro. Venceu o Hitler, venceu o monstro. Então, ele venceu o monstro e aí então ele não pode mais ser monstro, porque se o monstro venceu o monstro, só tinha um monstro na história. Na história polarizada, um é monstro e outro não é. Então, se alguém venceu o monstro, outro tem que ser bonzinho. Entende? Na construção de narrativa, né? Não podem ter dois, não pode ser uma batalha de monstros, o que na teoria seria. Hoje, a história, com todo o conhecimento que a história já tem, né, fora das paixões políticas e ideológicas, ela consegue jogar os dois monstros do lado de lá. Ela consegue perfeitamente colocar, são dois. Mas no contexto da época, se um vencer um monstro, o outro tem que ser o herói. É polarizado, não tem que ser o herói. E aí o Stalin morre ainda com uma popularidade alta. Só que o sucessor do Stalin, o Nikita Khrushchev, ele desconstrói essa imagem do Stalin. Então, ele revela a existência dos campos de concentração, ele cita, sem com números exatos, mas inflando também os números, a quantidade de mortes. Ele começa a jogar o culto a Stalin na mídia, faz uma campanha para derrubar as estátuas de Stalin, então, né, derruba a cabeça e tal. O sucessor do Stalin, não. O Nikita Khrushchev, não. Ele tenta, inclusive, ir mais em direção ao liberalismo, mas ele dura pouco. O Nikita Khrushchev... Então, assim, após Nikita Khrushchev, o Stalin é meio que revelado, ele é desvendado. Tá? Então, tenta desconstruir o Stalin heróico
pós-Nikita Khrushchev. Aí depois do Nikita Khrushchev, aí aqui, galera, eu vou falar bem mais rápido, bem mais resumido, porque esse assunto já se mistura com a Guerra Fria, que a gente vai ver depois, tá? Porque vai ter o Brezhnev, vai ter o Ian, vão ter outros governantes e o Mikhail Gorbachev no final, que é o que interessa um pouco mais hoje para a gente fechar a história toda. Mas tudo isso a gente vai ver com detalhe, porque aí tem Pacto de Varsóvia, tem corrida espacial, tem apoio a países no Oriente, apoio aos países na independência da África. Tem todo um processo de Guerra Fria que a gente vai ver depois na Guerra Fria. Né? Então a gente não vai ficar detalhando passo a passo desses governos. O fato é que sai Stalin, vem o Khrushchev, desconstrói o stalinismo, né? Revela um pouco a faceta cruel do Stalin. A Rússia continua uma potência econômica, embora vá começando a se desgastar pela concorrência do capitalismo versus socialismo da Guerra Fria. E depois de mais outros dois governantes, vem o Mikhail Gorbachev, que decide transformar a União Soviética em Rússia, abrindo o país com as duas reformas da Perestroika e Glasnost, que vocês também vão estudar mais para frente, porque elas já estão entrando na reta do neoliberalismo, né, que vocês também vão estudar lá no finzinho do terceiro bimestre para o quarto bimestre. Quando o neoliberalismo entra em cena, vem Margaret Thatcher na Inglaterra, Ronald Reagan nos Estados Unidos, o capitalismo vencendo o socialismo na Guerra Fria, né, basicamente vencendo, e o consenso de Washington virando uma tendência que vai quebrar um monte de país, mas essa é a tendência no momento. Inclusive, a própria Rússia vai quebrar com o consenso de Washington. Vai ser uma crise generalizada no mundo. E o Brasil vai se ferrar, vai ser um monte de gente. Mas aí a gente vai ver isso lá para o quarto bimestre. Tranquilo até aqui? De boa? Suave, né? Stalin é mais light, né? Mais light assim, né? Ele é muito pior de violência do que todos os outros. Mas é mais light para entender. É mais light para entender. E eu tenho asma. Agora eu vou, né? Porque eu tomei vacina. Depois de agosto eu volto. Depois de agosto, que é quando eu tomo a segunda dose. Eu também estou com saudade de ver vocês pessoalmente. É diferente, né? Pessoalmente. Mas eu queria mesmo assim que todo mundo, né? Voltar quando tiver tudo muito bom, assim, para ser igual antes, né? Mas eu sei que isso vai demorar um pouco ainda. Ser igual antes. Mas em agosto eu tomo a segunda dose, acho que segunda semana, se tiver, né? Segunda dose, eu tomo em agosto. E aí tem uns 10, 15 dias, eu acho, de prazo, aí eu volto para o presencial. Volver. Galera, perguntas? Posso fazer a revisão zona de tudo então? Juntar tudo? Então vamos lá, vamos amarrar tudo. Foram 3 aulas, né? A gente não pode deixar 3 aulas desamarradas, porque uma foge. Então vamos amarrar as 3 aulas agora. Primeira aula, a gente viu o pré-revolução, tá? Pré-revolução. Então, foi o que era a Rússia antes, como é que era o abuso do Nicolau, como é que era a crise econômica por depender da agricultura, como é que foi o esforço do Nicolau de industrializar repentinamente, e o tanto que isso piorou a situação, porque além de aumentar a crise, numa industrialização repentina, ainda aglomerou os descontentes, formando a classe operária. Aí a gente viu ainda na primeira aula que a classe operária se contagia do comunismo, do marxismo, aliás, né, que ela entende no marxismo a sua solução e ele se espalha muito rapidamente para a classe operária e passa a ser uma ameaça para o Nicolau. Partindo disso, os operários se dividem em vários agrupamentos políticos, né? Nascem os bolcheviques, os mencheviques, os sovietes. Esses grupos políticos todos querem o marxismo, mas de forma diferente. Então, eles tentam apresentar uma carta para o Nicolau não aceita as reivindicações e a gente tem o Domingo Sangrento. Depois do Domingo Sangrento, Nicolau dá um passo atrás porque ele tenta fazer um governo constitucional com medo da revolução que está muito próxima. Então, ele faz um governo constitucional, faz uma constituição meio que de fachada, já que ele não está dando ouvido para ninguém. Como ele não está dando ouvido para ninguém, ele também não ouve as reivindicações para tirar a Rússia da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Então, ele mantém a Rússia na Primeira Guerra Mundial, aumentando o descontentamento contra ele e fazendo explodir a revolução com os mencheviques. Os mencheviques dão um golpe, tiram o Kerensky do poder,
ele é preso, a família real, tira o Nicolau do poder, o Kerensky assume, né, o Nicolau é preso, a família real toda é presa, mas o Kerensky não agrada os bolcheviques, que também estão revoltados. Então os bolcheviques vão dar o golpe no Kerensky, o Lenin assume, radicaliza, faz todas aquelas medidas de curto prazo, né, nacionalizando a indústria, a reforma agrária, mata o Nicolau. Eu nem falei do Nicolau. Kerensky é o menchevique, João. Kerensky é o que sucede o Nicolau, que é o czar. Tá? Só que ele é o menchevique, a revolução começa por ele. Aí depois o Kerensky cai, aí assume o Lenin. Eu nem falei do Lenin, que ele matou o Nicolau, ó, esqueci dessa fofoca. Depois eu conto. Aí o Lenin assume, radicaliza, provoca reações, tem a guerra civil, branco versus vermelho. Depois a Rússia quebra com a guerra civil, ele faz a nova política econômica, estabiliza, e aí vem o Stalin. Com Stalin, a Rússia cresce, mas mata os opositores políticos, né, desgasta a relação entre russos e russos, a União Soviética e os próprios russos, com a violência do Stalin, e Stalin, mesmo deixando a União Soviética com uma situação econômica confortável, deixa uma situação humanitária constrangedora. Depois que ele morre, vem o Khrushchev, e aí já não interessa mais pra gente. Tranquilo? Passo a passo, ok? Deixa eu contar a história do Lenin, tá? Eu não contei. Quando o Lenin assumiu, ele mandou matar toda a família real do Nicolau. Foi toda fuzilada. É uma fofoca, é. E aí foi um absurdo, né? Foi o que o Kerensky tinha prendido a família real, mandado prender. Eles estavam presos, estavam parados, não iam fazer nada. Mas o Lenin foi lá e mandou executar. Ele falou, não prender não, quero que mata, tem que matar. Aí todo mundo achou que era uma vertente meio carrasca do Lenin, que não era um radical a esse ponto. Assim, ele não era o Stalin, né, na proporção. O Lenin era mais light. Então todo mundo achou um pouco abusiva a ação do Lenin. E aí os historiadores descobriram posteriormente que antes ainda da Revolução, o irmão do Lenin foi executado pelo Nicolau. O Nicolau mandou matar o irmão do Lenin numa manifestação política. E aí o Lenin foi nesse momento que ele se politizou. O Lenin não estava nem aí para política, estava pouco se lixando para política. Depois que mataram o irmão do Lenin, é que ele se tornou um revolucionário. E aí ele vinga o Nicolau, mandando matar o Nicolau depois que o Nicolau é preso. Então, para o Lenin, não foi só a Rússia, também foi pessoal. Isso é a fofoca. Com a fofoca, encerramos a aula de hoje. Encerramos a Revolução Russa, que foi pesada, né? Muito conteúdo pesado, então teve uma fofoca para ficar um pouco mais light, que é uma micro-história. Isso não entra, não tem relevância, não serve para nada, mas, né, fofoca é fofoca, tem lá sua importância. Beijos, obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e até semana que vem. Tchau, tchau. Camaradas do Exército Vermelho, os capitalistas ingleses, americanos e franceses estão guerreando contra a Rússia, vingando-se dessa República Operária e Camponesa Soviética por ela ter derrubado os latifundiários e capitalistas do poder e ter dado assim o exemplo para todos os povos da Terra. O Exército Vermelho é invencível, pois uniu milhões de trabalhadores do campo aos operários, que agora aprenderam a lutar, aprenderam a disciplina camaradesca, que não desanimam, temperam-se nas pequenas derrotas e avançam cada vez mais corajosos sobre o inimigo, sabendo que estão próximos de derrotá-lo totalmente. Camaradas do Exército Vermelho, a união dos operários e camponeses em nossas tropas é sólida, estreita, indissolúvel. Por vezes, nos vilarejos autodenominam-se comunistas, os piores inimigos do operariado, opressores aferrados ao poder por interesse próprio e que se permitem agir na base das enganações, injustiças e ofensas aos camponeses médios. O camponês médio não é um inimigo, mas um amigo dos operários e do poder soviético. Ele é considerado pelos operários conscientes como um camarada que não explora o trabalho alheio,
nem enriquece às custas dos outros, como fazem os kulaks, mas que ganha a vida com seu próprio esforço. O poder soviético esmagará os kulaks, eliminará do campo os que cometem injustiça contra os camponeses médios e efetuará, custe o que custar, a união entre os operários e todos os trabalhadores do campo, sejam estes pobres ou medianos. Essa união está crescendo no mundo inteiro. A revolução está se aproximando e se intensificando por toda parte, tendo triunfado há poucos dias na Hungria, onde foi estabelecido o poder soviético, o governo operário, destino inevitável de todos os povos. Camaradas do Exército Vermelho, permaneçam firmes, fortes e unidos. Avancem corajosos sobre o inimigo, pois a vitória será nossa. O poder dos latifundiários e capitalistas derrotados na Rússia também o será no mundo inteiro.